Olá, boa noite a todos. E o palestrante de agora é o Ayrton Fidelis, e ele vai falar sobre negócios flexíveis, GraphQL Edition. Seja bem-vindo, Ayrton. Oi, Tamara, boa noite, pessoal. Eu sou o Ayrton Fidelis, vou falar aqui de GraphQL, especialmente voltado para negócios, que é uma visão que eu estou pesquisando ultimamente, visto bastante na prática, e o que eu tenho visto aqui, pessoal, é que tutorial tem bastante, mas, bom, essa visão do porquê usar o GraphQL, deixa eu apresentar aqui, do porquê usar o GraphQL realmente, como isso vai impactar o seu negócio, né? Como vai ser diferente, o que é que isso vai te possibilitar, né? E como falta um pouco disso, fica até complicado para a gente falar, talvez para um gestor, para quem quer que a gente tem que convencer, né, na nossa empresa, como que a gente justifica isso para as outras pessoas, porque tomar essa decisão de usar o GraphQL, que é algo novo, algo mais recente, envolve sempre um risco, né? Tem aquela desconfiança inicial. Então, vamos lá, né? Eu vou falar aqui em três partes, né? Eu vou voar por essas duas primeiras aqui. Né? Eu vou primeiro falar da história, o que é que a gente fazia antes do GraphQL, e depois aqui no GraphQL, o que é isso, né? Que problema isso resolve. Mas o meu objetivo está aqui na parte 3 do ecossistema, né? Como foi a resposta do mundo ao GraphQL, né? O que é que a comunidade criou, que ferramentas existem e tudo mais. E porque é aqui que mora, de verdade, o retorno do investimento, né? Que a gente faz na empresa com toda essa a modernização, né, da nossa ferramenta e tudo mais. Então, antes do GraphQL, né, como que a gente se virava antes? Que problemas a gente enfrentava? Aí eu vou focar aqui, né, nessa parte em REST, né, que é como a gente faz ainda, né, APIs. É claro que não tem só REST, a gente tem SOAP, a gente tem, sei lá, gRPC, outras coisas, que também são usadas, que também são válidas, né, mas mais padrão de indústria, mais pão com manteiga mesmo, é o REST, e eu trago esse diagrama aqui porque eu gosto muito dele, porque ele não fala nada, né? Tem aqui um servidor, uma engrenagem com REST API e um cliente ali, mas não diz para a gente realmente quais as capacidades, né, dessa API, o que é que ela faz, o que é que ela não faz, como se portar, né? Então, vamos ter aqui uma definição, né, um pouco mais concreta da Red Hat, que ela fala que o REST não é um protocolo ou padrão, mas sim um conjunto de restrições de arquitetura. E por isso os desenvolvedores de APIs podem implementar de maneiras variadas, né, como eles quiserem. E aqui que mora o problema conceitual do REST. Ele não é um protocolo ou padrão. Ele usa outros protocolos e padrões e ele faz uma restrição no modo como a gente usa esses protocolos. Então, ele não vai ser muito rígido na forma de fazer, ele só vai falar, siga mais ou menos esses padrões aqui, essas boas práticas, para a gente ter ali uma base de comunicação. Né? Então, aqui ele vai em cima principalmente do protocolo HTTP, né, que vai falar aqui, enfim, do métodos, como a gente manda informações, né, através dos cabeçalhos, né, que recurso a gente está acessando através do path ali, né, só que é isso, ele vai ser bem brando, assim, não vai dar muitas restrições, né, deixa muito a desejar no que a gente fala de, mas que recursos essa API em específico disponibiliza para mim, né, qual regra de negócio que ela tem, né, qual o formato dos dados, como é validado isso, como eu faço autenticação, como eu, enfim, descubro isso, né? E, enfim, a gente começa a responder com outros protocolos, outras teorias, né? Enfim, que primeiramente é o HTOAS, que ele vai falar que, cada entidade que eu estiver retornando dessa API, por exemplo, que uma conta de banco, né, que tem um número, tem ali um saldo, ele vai colocar ali links para eu linkar com ações que eu posso fazer em cima dessa conta bancária, nesse caso um depósito, uma retirada, uma transferência, até um fechamento disso, né? Só que isso acaba ficando um tanto quanto complexo, né? Isso não é comum de se ver implementado bem, digamos assim, no dia a dia, onde a gente vai integrar com uma API de alguma empresa ali da cidade, mesmo com coisas mais avançadas, empresas maiores, não se aprofundam muito nessa questão. Então, isso daqui é uma solução, né, para a gente definir a estrutura da nossa API, só que não é muito utilizado por causa da dificuldade técnica de fazer isso muitas vezes.
A gente começa a falar também de formato dos dados, né? Como que a gente vai definir, né, o formato dos dados que a gente guarda nessa API que a gente disponibiliza, né? Nesse caso, a gente está usando o JSON Schema, né, que a gente usa o JSON para definir um objeto, pessoa, né, e as suas propriedades. Eu falo que esse objeto tem nome, tem sobrenome, tem idade, eu coloco ali algumas restrições para formatar esse dado para falar que a idade não vai ser menor do que 0. Né, o nome ele vai ter de 3 a 255 caracteres. A gente começa a definir, né, o formato, regras de validação, né, e a gente não fica tão dependente, então, de testar ali no dia a dia regras de validação, testar, ver quais valores estão vindo e construir isso de uma forma não assertiva. Né? A gente tem isso definido e bem definido. E, por causa disso, a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, automatizar testes, né, na nossa API. Será que a gente, enfim, pode usar isso daqui para detectar que a nossa API está retornando uma idade ali, sei lá, -5? Isso é uma falha, né? A gente consegue fazer esse tipo de coisa e que foi um avanço, tá, que a gente conseguiu com REST, protocolo em cima de protocolo, né? Só que faltava ainda para a gente definir a API como um todo, né, para além do formato dos dados. Então, entra o OpenAPI, que antes era Swagger, aqui a gente vai definir qual que é a porta de entrada da nossa API, quais os paths, né, que ele suporta, as respostas variadas para cada situação que a gente vai ter, de cada requisição, descrições bem detalhadas, e dentro disso daqui a gente usa o JSON Schema, que a gente viu antes, para definir aqui dentro dessa estrutura da API, a estrutura dos dados que estão relacionados ali. Só que isso é muita coisa separada para a gente começar a falar de uma definição da API, para a gente começar a falar de uma certa segurança num contrato que a gente faz, né, que é essa API. E a gente conseguiu, ao longo do tempo, estabelecer isso de forma bem gradativa, digamos. Foram surgindo as novas versões de cada um desses protocolos que não eram necessariamente compatíveis com as ferramentas que já existiam, que não eram compatíveis com outras versões de outros protocolos que estão aí também para ajudar, então a gente tem que decidir entre um e outro. Mas, enfim, digamos que você estabeleceu que vamos usar o REST, porque ele é padrão de indústria, vamos usar esses protocolos, vamos usar essas definições aqui, e beleza, depois de alguns meses, está lá a sua API funcionando, seguindo esses padrões, você conseguiu achar o equilíbrio, e o seu cliente pede para adicionar uma funcionalidade. Agora você precisa ir voltando em cada uma dessas etapas, refazendo, vendo como mudar isso, né, em cada uma dessas etapas, sem esquecer de nada, depois tem que atualizar a documentação, enfim. Acaba virando um jogo de equilibrar pratos que você torce para que você tenha que sempre que lidar com os mesmos pratos. Você nunca pode pegar um outro prato ou trocar ele de lugar, porque gerenciar essas mudanças fica difícil quando você empilha uma tecnologia em cima da outra e um protocolo depende do outro. Mas e aí? Uma galera resolveu pensar esse problema do zero, eles tiraram toda a complexidade que tem e ficaram só com o essencial, para construir realmente uma solução alternativa para toda essa pilha de coisas, né? E a coisa essencial que a gente não, né, eu não participei, mas que o povo pensou foi, a gente está falando de uma API para dar acesso a dados, a gente trabalha com TI e é sobre dados, e os nossos dados são coisas que se conectam umas com as outras, né? Então, é um grafo, essencialmente. Então, eu tenho aqui um exemplo de um grafo, né, de dado, que eu tenho no meio pessoas e ao redor localidades, e esses dados estão conectados, né? Quem morou onde, quem viajou onde, por essas setas. Esse conjunto aqui é um dado, e a gente consegue ver relacionamento, consegue responder várias perguntas olhando para isso. E isso é de fato que a gente tem. Se você pensa em MER, DER, essas definições que vão mais para banco de dados relacional, está tudo bem também, mas um pouco de prática vai mostrar a diferença disso para um grafo. Mas pode pensar esse modelo de MER aí, que tá tudo certo também. Tá bom, e para lidar com esse grafo que a gente viu que é o essencial, né, o nosso dado ali bruto, foi definido uma linguagem para definir essa estrutura, né, esse grafo, quais são os tipos de entidades que estão ali, quais as propriedades, quais as ligações entre eles, e também nessa linguagem previa como a gente vai interagir com esse grafo, que operações vão ser possíveis de fazer nele. Então, operações de leitura, operações de escrita,
E eu trouxe aqui um exemplo, né? Tem aqui um tipo de nó autor, né? Um tipo de entidade autor, que tem código, nome, sobrenome e uma lista de livros, né? Livro ali sendo uma outra entidade que não está definida aqui, mas enfim. E logo acima tem ali uma query, né? Uma operação de leitura, né, de um autor, você informa o ID e ele vai retornar o autor daquele tipo ali. E falando assim, pode passar despercebido, mas aqui a gente resolveu todos aqueles problemas de antes. Por quê? A gente fala de fazer isso daqui primeiro. Primeiro, a gente vai sentar e vai definir o nosso grafo, as entidades dele, os relacionamentos dele, e que operações a gente pode fazer em cima desse grafo, quais parâmetros vão, qual vai ser o retorno e tudo mais. Esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer, definir a nossa API, e a partir daqui, a gente pega essa definição, coloca lá no servidor, e o código vai rodar em cima dessa definição. As funções que vão ser chamadas para executar isso de fato vai estar extremamente relacionado com essa definição aqui. A gente não foge disso. Se eu quiser colocar mais uma outra query, mais uma propriedade aqui para o autor, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir na definição. Isso muda tudo, de fato, porque, primeiramente, quando o cliente vai se conectar no nosso servidor, ele vai pegar essa definição, né? Ou na fase de desenvolvimento, ele vai se basear na definição para saber quais queries ele consegue fazer no nosso serviço, como são as entidades, e ele vai montar ali exatamente as queries que ele precisa, né? Vai pegar o tipo de dado que ele precisa, só as propriedades que ele precisa, vai montar tudo isso. Essa comunicação vai ser totalmente baseada em como o servidor definiu que esses dados são e quais operações ele aceita. Não tem uma experiência que o desenvolvedor teve que ir lá e testar que, poxa, esse método aqui dessa API retorna um autor com essas propriedades. Não, isso está tudo definido ali nessa definição, e isso ser a base resolve os problemas que eu citei antes. Eu vou voltar aqui, né, vamos falar rapidinho. O JSON Schema é a própria definição da entidade lá. Aqui eu estou falando do formato de dados, está definido na cara lá da definição da API, né, do grafo. Aqui, eu defini o formato da API, eu estou falando das queries, das mutations, né, do relacionamento, quais parâmetros a gente espera, os tipos de resposta, isso também está lá na definição de tipo. E o RTO, essa mágica que é difícil de fazer acontecer para linkar quais ações são possíveis com cada tipo, isso também fica claro lá na definição do grafo, né, o que está relacionado com o que e quais ações eu consigo tomar, né, com aquele tipo de nó. Então, a gente resolveu esses 3 problemas aqui no começo de tudo, né? Quando a gente senta para fazer a nossa API, a primeira coisa que a gente faz é resolver esses problemas aqui. A gente estrutura tudo muito bem. E, então, a gente vai codar o código que vai resolver essas queries, que vai resolver essas mutations aqui. Mas é tão importante isso que esse é o ponto de destaque. E agora eu quero levar vocês para uma viagem por esse ecossistema, né? Porque isso trouxe uma cultura de desenvolver API de um jeito muito centrado em tá tudo definido aqui, tá tudo certo, né? Tá tudo bem claro, e a gente consegue fazer ferramentas para interagir com essa definição da API de forma a facilitar muito o trabalho de desenvolvimento. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês. Esse é o playground do GraphQL, padrãozão assim mesmo. Dá para ver aqui em cima que ele está até no repositório GraphQL, né? E essa é a ferramenta padrão para você. Você vai pegar o link dessa ferramenta e vai mandar para o seu cliente quando ele tem que desenvolver uma integração. Aqui, essa ferramenta vai se conectar com a sua API, vai pegar a definição, né, dos dados, das operações, e aqui você vai poder escrever a sua query, montar as queries, as operações que você vai fazer nessa API. Ele vai autocompletar, vai sugerir, vai validar, vai corrigir tudo. Você não tem como sair daqui com uma query errada, porque a ferramenta vai, enquanto você digita, vai estar sugerindo, vai estar te corrigindo. Ali você só vai conseguir executar aqui uma query válida. Ele já vai te dar aqui do lado a resposta quando você executar isso, e ao lado tem a documentação, né, para você navegar por cada um dos tipos, cada uma das queries, e tem ali, em outra aba, o esquema, né, a definição da API, caso você queira olhar tecnicamente lá dentro. Aí esse aqui, cara, esse é o pão com manteiga mesmo, porque isso aqui a gente usa todo dia, né, para interagir com o GraphQL. Esse é o arroz com feijão mesmo, né, não é luxo. Isso, falando de outras APIs, é luxo. No GraphQL esse é o padrão. E fora isso, se você quiser gerar uma documentação,
Você vai rodar uma ferramenta aqui que vai se conectar lá com o seu servidor, vai ler a definição, vai pegar comentários, vai pegar descrições e vai montar aqui um HTML bonitinho que você pode mandar para o seu cliente também, sem você ter que construir nada do zero. Só que a próxima questão que você vai enfrentar é cache, né? Porque com o HTTP fica muito fácil você fazer o cache de uma requisição, né, que ela sempre vai retornar as coisas no mesmo formato, você não vai dizer, né, qual formato você espera a resposta. Enfim, você tem bem menos opções para fazer cache com REST e isso torna tudo mais fácil. Com o GraphQL, as requisições ficam muito peculiares para o seu caso de uso, você que monta o objeto que você quer na resposta. Então, é importante você ter uma ferramenta que vai fazer um cache mais avançado disso, que vai conseguir controlar, que vai entender essa estrutura da GraphQL, que vai entender quais queries ele consegue reaproveitar ali, quais entidades. Mas, enfim, isso já tem ferramentas muito bem desenvolvidas, muito bem aceitas, e essa é a vantagem, você não tem que reinventar nada, porque tudo é feito com base naquela definição inicial, todas as ferramentas se constroem com base na definição da sua API, e você não tem que adaptar a sua API para as ferramentas, é sempre o contrário. A gente consegue gerar código e isso brilha os olhos de muita gente. Você tem lá a sua API e você gera a tipagem para você fazer segurança dos parâmetros das suas funções. Você consegue gerar models para o seu banco de dados. Você consegue gerar até o código que resolve mesmo, né, essas requisições. Dependendo da stack que você usa, qual banco de dados que você usa, já tem código para gerar ali quase tudo. Você só customiza um pouco. Você pode gerar um servidor do zero, né, totalmente funcional ali com dados de teste para você testar automaticamente seus clientes. Você pode gerar testes automatizados, você pode gerar métricas, você pode gerar muita coisa aqui e tá tudo a uma linha de comando para você fazer isso funcionar. Já está tudo feito graças a você ter definido a sua API antes de mais nada. Se você precisa de autorização, que você precisa, você não vai reinventar regras de autorização complexas e tudo mais, você vai usar pacotes que já existem ali, porque eles vão ser atrelados nos resolvedores, né, desse grafo, né, e, enfim, fica muito mais fácil você construir o seu modelo de autorização por ter estruturado seus dados como um grafo, né? Na prática fica bem mais fácil de entender, mas a boa notícia é que você não precisa fazer isso do zero, está tudo aqui com funções, só você buscar alguém que já faça isso, tipo o GraphQL Shield. Validação de dados, você pode embutir as regras de validação na definição da sua API. Então, aqui eu tenho algumas queries, né, que tem, por exemplo, um range de -10 a 10, tem o tamanho da string que eu espero de 1 a 3, eu posso validar com base em regex, o tamanho da lista, isso ele vai embutido nas definições da API, isso quer dizer que isso vai ser entregue para o seu cliente, ele também vai poder interpretar isso ou não, se ele não quiser, e com base nisso que o seu código vai validar automaticamente isso antes de chamar as funções que resolvem de fato, que vão buscar seu dado. Então, tá tudo feito aqui, você não vai gastar tempo de desenvolvimento com isso, ou pelo menos vai ser um tempo bem mais significativo, né, que você vai poder pensar nas regras de negócio e não em, nossa, qual pacote que eu vou usar, como que eu vou fazer a validação para saber se o número está entre -10 e 10, se esse problema está resolvido já. E quando você precisar escalar, quando você virar o Facebook da vida, você vai ter times diferentes para tratar de partes diferentes. Então, imagina que você tem um e-commerce e você tem um time para tratar da entrega do produto, você tem um time para tratar do cadastro de produtos, um time para tratar de pagamento, e eles vão ter APIs muito específicas que vão interagir com serviços de terceiros, com bancos de dados, que vão fazer validações. Então, você consegue, com o GraphQL, criar APIs menores e deixa para um time se especializar em pagamento, deixa para um time se especializar em entrega, e esses times vão desenvolver APIs específicas menores e você vai colocar um gateway na frente que vai unir essas três APIs e vai gerar um grafo único, né, que os seus clientes vão poder consumir. E, enfim, você vai conseguir escalar essas APIs de forma individual, você vai conseguir aplicar mudanças, você vai conseguir fazer muita coisa de forma independente aqui, unidos por um gateway,
que, enfim, já está tudo estruturado aqui, o povo tem uma certa dificuldade em pensar esses sistemas distribuídos, e ainda tem muita coisa para melhorar, até com GraphQL, mas é algo que já está aqui resolvido em um modelo que a gente chama de Federation, né, que é bem interessante. Players tipo a Netflix é quem mais puxa essa frente, que desenvolver tecnologia, né, para Federation. E é isso, GraphQL vai mudar o seu negócio por quê? Porque você não precisa de tudo isso que eu falei. Você vai começar bem pequeno, só com um servidor bem simples, você vai definir ali 2, 3 tipos, algumas queries, você vai brincar com isso e já vai funcionar, você já vai poder fazer deploy disso, porque é extremamente simples, e com o tempo, conforme você vai precisando de mais funcionalidades, você vai adotando aqueles pacotes que já existem, porque está tudo muito padronizado, ele já vai chegar ali, vai absorver o formato da sua API, vai entender que queries que existem, que operações que existem, e vai se conectar com isso. Então, você começa pequeno e vai adotando essas ferramentas com o tempo, e você vai poder desenvolver em menos tempo, porque você tem a segurança de estar sempre conversando com uma API que está explícito ali o que ela se propõe a fazer, qual o formato do dado que ela se propõe a entregar. Então, isso vai te dar um rendimento de não precisar ficar correndo atrás de bug, de precisar ficar descobrindo muita coisa na prática ali, e vai principalmente permitir que você mude a sua regra de negócio sem o pânico, porque você não tem que sair mexendo em 5 camadas diferentes, de protocolos diferentes, de padrões diferentes, falando com 5 especialistas diferentes. Você vai ter um lugar para ir lá mexer na definição do que a sua aplicação se propõe a entregar, que é a definição da API. Você mexe lá e depois você mexe onde resolve isso, que é no código, na implementação. Mas está tudo encaixado ali, você não vai precisar ter medo da mudança. Fora toda a agilidade que isso vai ter te dado antes, que vai ser aplicado em dobro quando se fala de mudar um código que já existe. Mas eu resumi isso aqui em 3 tópicos para você tirar uma foto e mandar para o seu chefe, caso você precise justificar para ele que no próximo projeto vocês precisam usar GraphQL, senão o mundo vai acabar. Por esses 3 tópicos aqui. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, estou aqui. Voltando aqui para a tela, onde tem a pergunta. Qual a diferença de REST e GraphQL? Certo, o REST, ele não vai definir a estrutura da sua API, o formato dos seus dados, ele vai só falar de práticas que você precisa adotar na hora de construir uma API HTTP. Quais métodos você deve usar e tudo mais, o que significa cada método, só que ele te dá muita liberdade e não te dá nada muito pronto para fazer isso. O GraphQL é algo totalmente novo que vai falar, você tem que pensar a sua API como um grande grafo de dados, e a primeira coisa que você vai fazer vai ser definir esse grafo, vai definir as operações que você pode fazer com esses dados nesse grafo, e tudo vai ser baseado nessa definição. Então, essa definição vai estar rodando lá no seu servidor e você vai entregar para o cliente que se conecta com a API, né? E isso vai fazer toda a diferença, porque o tipo de ferramenta que você consegue construir, né, ao redor dessa conexão de API, para você gerar código, para você validar as coisas, isso que vai fazer a diferença, né? Então, é mais essa mudança de você primeiro vai definir a sua API, isso não é algo opcional, não são ferramentas que você tem que encaixar, isso já está pronto e estabelecido, essa mudança realmente. Ok, acho que foi a única pergunta. Mas se tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Bom, pessoal, eu vou dar um jeito de deixar essa apresentação aqui para vocês, o link, não sei, Taimara vai me ajudar, por favor, mas vai estar tudo ali para vocês acessarem os pacotes e tudo mais, né, porque eu sei que só de eu falar o nome não vai estar fácil de lembrar e tudo mais, mas em algum lugar vai ter o link aqui da apresentação para vocês. Ok, muito obrigada, viu, Ayrton, por ter participado conosco este ano e espero te ver ano que vem. Eu que agradeço, e com certeza vou estar aqui. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.